Título: O que é ciência? Resumo: a ciência, como processo investigativo, busca compreender o mundo natural por meio de experimentos e observações, gerando conclusões provisórias e adaptando-se conforme novas evidências surgem. Um exemplo desse processo é o trabalho de Ignaz Semmelweis no século XIX, quando ele investigou a alta mortalidade entre puérperas em um hospital de Viena. Semmelweis, mediante observação, formulou hipóteses para explicar o fenômeno, atribuído a miasmas, superlotações e até rituais religiosos, mas todas foram descartadas. Ignaz pressupôs que a falta de higienização das mãos pelos profissionais, os quais transitavam da sala de necrópsias para a sala de partos, era a causa da alta mortalidade, e, ao implementar sua experimentação, a prática de lavar as mãos com cal clorado, notou que as mortes diminuíram, concluindo então que essa prática impedia a ação das partículas cadavéricas. Embora Semmelweis tenha sido pioneiro, foi o trabalho de outros cientistas, como Louis Pasteur e Robert Koch, que permitiu uma compreensão completa das causas das infecções. Suas contribuições consolidaram a teoria dos germes e estabeleceram a prática de higienização como um consenso científico. Além de resolver problemas específicos, a ciência é essencial na formação de consensos, que aumentam a confiabilidade das informações e impulsionam o desenvolvimento da sociedade. Exemplos contemporâneos incluem os consensos científicos em torno das mudanças climáticas e da vacinação, que são fruto de anos de pesquisa colaborativa. Assim, a ciência é um esforço coletivo e dinâmico, que visa fornecer as melhores explicações possíveis para os fenômenos naturais, utilizando as melhores ferramentas e técnicas disponíveis. Título: Aula 1. Tema central: Problema: alta mortalidade entre puérperas. Desenvolvimento do raciocínio. 1. Formulação de hipóteses. Hipótese 1. Miasmas. Hipótese 2. Superlotação na ala das parteiras. Hipótese 3. Sino tocado durante a extrema-unção. Hipótese 4. Falta de higienização das mãos. 2. Experimentos e observações. 3. Descartadas as hipóteses 1, 2 e 3. 4. Implementação da prática de lavar as mãos com cal clorado. Conclusão: implícita. Redução da mortalidade. A higiene das mãos previne a infecção. Explicação detalhada. Este mapa mental resume a investigação de Ignaz Semmelweis sobre a febre puerperal. Ele começou com um problema: a alta mortalidade de mulheres após o parto. Semmelweis formulou 4 hipóteses para explicar isso. Através de experimentos e observações, ele descartou 3 hipóteses. A quarta hipótese, a falta de higiene das mãos, mostrou-se correta. A implementação da lavagem das mãos com cal clorado reduziu drasticamente a mortalidade. Este mapa mental ilustra o método científico em ação. Pergunta: qual das seguintes afirmações sobre o que é ciência é correta? Alternativas. A. O processo científico busca encontrar verdades absolutas e imutáveis, que não são influenciadas por novos avanços tecnológicos nem por descobertas. B. A ciência é uma atividade dogmática que não aceita mudanças em seus consensos, mesmo que novas evidências surjam. C. O processo científico é coletivo e dinâmico, com conclusões provisórias que podem ser modificadas com o tempo e com novos avanços tecnológicos, visando estabelecer consensos. D. Cientistas trabalham de forma isolada, desenvolvendo teorias pessoais que são adotadas como verdadeiras sem revisão ou discussão coletiva. E a ciência não considera o contexto histórico e social das suas descobertas, tratando-as como verdades universais. Vamos analisar cada alternativa da questão com base no texto fornecido, explicando por que cada uma está correta ou incorreta. Texto base. O texto descreve o processo científico como colaborativo e em constante aprimoramento. Cientistas trabalham juntos para testar hipóteses, realizar experimentos e revisar resultados. As conclusões são provisórias e sujeitas a revisões conforme novas evidências e tecnologias surgem. A ciência busca consensos científicos, que são acordos baseados nas melhores evidências disponíveis em um dado momento, mas que podem mudar com o tempo. Análise das alternativas. A. O
processo científico busca encontrar verdades absolutas e imutáveis, que não são influenciadas por novos avanços tecnológicos nem por descobertas. Incorreta. O texto afirma que as conclusões científicas são provisórias e mudam com novas evidências e tecnologias. Se a ciência buscasse verdades absolutas e imutáveis, não haveria necessidade de revisões e mudanças constantes. B. A ciência é uma atividade dogmática que não aceita mudanças em seus consensos, mesmo que novas evidências surjam. Incorreta. O texto destaca que a ciência busca consensos que podem ser modificados com o tempo. Dogmatismo é o oposto da natureza da ciência, que é aberta a novas evidências e mudanças. C. O processo científico é coletivo e dinâmico, com conclusões provisórias que podem ser modificadas com o tempo e com novos avanços tecnológicos, visando estabelecer consensos. Correta. Esta alternativa resume com precisão o que o texto descreve sobre o processo científico. A ciência é colaborativa, coletiva, está sempre mudando dinâmica, e suas conclusões são baseadas em evidências atuais, que podem mudar. D. Cientistas trabalham de forma isolada, desenvolvendo teorias pessoais que são adotadas como verdadeiras sem revisão ou discussão coletiva. Incorreta. O texto enfatiza a natureza colaborativa da ciência, onde cientistas trabalham juntos e revisam os resultados. A ideia de teorias pessoais sem revisão contradiz o processo científico. E a ciência não considera o contexto histórico e social das suas descobertas, tratando-as como verdades universais. Incorreta. Embora o texto não se aprofunde no contexto histórico e social, ele deixa claro que as conclusões científicas são baseadas em evidências e podem mudar. Se fossem verdades universais, o contexto não importaria. Conclusão. A alternativa correta é a C, pois ela reflete com precisão a natureza colaborativa, dinâmica e provisória do processo científico, conforme descrito no texto base. Pergunta. Com base no caso de Ignaz Semmelweis, qual é a ordem correta do processo de geração do conhecimento científico? Alternativas. A. Observação maior que experimento maior que hipótese maior que resultados maior que conclusão. B. Hipótese maior que observação maior que experimento maior que resultados maior que conclusão. C. Experimento maior que hipótese maior que observação maior que resultados maior que conclusão. D. Conclusão maior que observação maior que hipótese maior que experimento maior que resultados. E. Observação maior que hipótese maior que experimento maior que resultados maior que conclusão. A pergunta busca identificar a ordem correta do processo de geração do conhecimento científico, utilizando como exemplo o caso de Ignaz Semmelweis. Para responder corretamente, é preciso entender as etapas do método científico e como elas se aplicam ao caso em questão. Explicação das etapas do método científico. Observação. O cientista observa um fenômeno ou problema que desperta sua curiosidade. No caso de Semmelweis, a observação foi a alta taxa de mortalidade de mulheres em trabalho de parto na primeira clínica obstétrica do Hospital Geral de Viena. Hipótese. Com base na observação, o cientista formula uma ou mais hipóteses, que são explicações possíveis para o fenômeno. Semmelweis levantou várias hipóteses, como a teoria dos miasmas. Experimento. A hipótese é testada por meio de experimentos. Semmelweis testou suas hipóteses por meio de mudanças práticas, como a implementação da lavagem das mãos. Resultados. O cientista coleta e analisa os dados obtidos durante os experimentos. Semmelweis observou que a higienização das mãos reduziu drasticamente a mortalidade. Conclusão. Finalmente, o cientista tira conclusões com base nos resultados dos experimentos, que podem confirmar ou refutar a hipótese original. Semmelweis concluiu que a falta de higienização era a causa das mortes. Análise das alternativas. A. Observação maior que experimento maior que hipótese maior que resultados maior que conclusão. Incorreta, pois a hipótese é formulada após a observação, mas antes do experimento. B. Hipótese maior que observação maior que experimento maior que resultados maior que conclusão. Incorreta, pois a observação precede a formulação da hipótese. C. Experimento maior que hipótese maior que observação maior que resultados maior que conclusão. Incorreta, pois a observação e a formulação da hipótese ocorrem antes do experimento. D. Conclusão maior que observação maior que hipótese maior que experimento maior que resultados. Incorreta, pois a conclusão é a etapa final do processo. E.
Observação maior que hipótese maior que experimento maior que resultados maior que conclusão. Correta, pois segue a ordem correta das etapas do método científico. Conclusão. A alternativa correta é a E, pois ela representa a ordem correta do processo de geração do conhecimento científico, conforme exemplificado no caso de Ignaz Semmelweis.